Bom, nós vamos conversar nessa aula sobre a prova de inexistência de débito, que é a certidão negativa de débito. Muito bem. Lá no artigo 195 da Constituição Federal, no parágrafo 3º, nós temos que a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, conforme estabelecido em lei, não pode contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, isso significa dizer que quando uma empresa vai contratar com o poder público, ela vai sofrer exigência da CND. Então, a prefeitura vai contratar uma empresa, ela vai exigir da candidata, a certidão negativa de débito. Se a empresa que vai participar lá da licitação e tal, não apresenta a certidão, ela não pode participar. Por quê? Porque a prefeitura é passível de ser autuada por ter contratado uma empresa sem exigir a prova da inexistência de débito. Então, a exigência da certidão negativa, lá no artigo 47 da Lei 8.212, acontece em todas essas situações aqui, tá? Na verdade, eu coloquei aqui, tá? A gente vai ter a oportunidade de ver de forma bem esmiuçada quando estiver, examinando o regulamento. Mas vamos lá, tá? É exigida a certidão, negativa de débito fornecida pelo órgão competente da empresa, Aqui é empresa. Aqui é do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, Quando for averbar obra no registro de imóveis. Então, se exige da empresa, nesse primeiro caso, se exige do proprietário, pessoa física ou jurídica, para averbar a obra de construção civil. Então, vamos ver os casos em que se exige da empresa. Na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício, concedido pelo poder público. Então, a empresa que vai contratar com o poder público, nessa contratação, ela está obrigada a provar a inexistência de débito, apresentando a certidão negativa de débito ao contratante, Também para recebimento de benefício ou incentivo fiscal ou creditício, a mesma coisa. Também se exige a certidão negativa de débito da empresa quando ela vai vender, vai alienar ou onerar, oferecer em garantia, hipotecar um bem imóvel, o direito a ele relativo. Então, a empresa que for alienar ou onerar a qualquer título bem imóvel ou direito a ele relativo vai ter que apresentar a certidão negativa de débito, quando for fazer o registro dessa alienação ou dessa oneração, Aí, vocês vão encontrar algumas situações que são exceções, Então, no caso de alienar ou onerar bens, se é uma construtora que está vendendo unidades, que foram construídas para comercialização, como elas nem são registradas no ativo permanente, se elas nunca foram registradas no ativo permanente, a construtora vai poder vender essas unidades sem que seja necessária a apresentação da certidão para transferir para o adquirente, Vejam que na letra C, temos também a exigência de certidão das empresas quando elas vão alienar ou onerar a qualquer título, bem imóvel incorporado ao ativo permanente, aí o valor ainda está em cruzeiros. Hoje isso daí está por volta de R$43 mil, Então aqui tinha atualizado aqui, nem leve em consideração isso aqui não, que está na lei, que eu tirei lá do Planalto. Mas aqui você vai ter um valor próximo a 43 mil, depois eu vou mostrar para vocês, Então, uma empresa vai vender um caminhão, que é um bem incorporado ao seu ativo permanente, Se o valor desse caminhão é superior a esses 43 mil reais, essa empresa, quando for alienar ou onerar esse bem, ela precisa apresentar a certidão negativa de débito. Também a empresa vai ter que apresentar a certidão negativa de débito, Vai ser dela exigida a certidão no cartório, na junta comercial, quando ela for providenciar registro ou arquivamento de ato, relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social,
cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil, e também a transferência de controle de cotas das sociedades de responsabilidade limitada. Então, em todos esses casos aqui, vai ser exigida à empresa a certidão negativa de débito. Já no inciso 2, vejam que eu exijo é do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando esse proprietário for averbar essa obra no registro de imóveis, o cartório de imóveis vai exigir dele a certidão negativa de débito, tá? A prova de inexistência de débito, ela deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvando-se aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito posteriormente apurado. Então, vejam vocês o seguinte: aqueles casos do inciso 1, quando se exige a contribuição da empresa, a empresa tem que provar que ela não tem débito para todos os estabelecimentos, obras de construção civil, para poder obter a certidão. Se ela quer alienar um bem imóvel, tá? E ela tiver débito numa filial lá do outro lado do Brasil, uma filial pequenininha com, né, movimento reduzido, não interessa que a filial seja pequena. Se tiver algum débito relativamente àquele estabelecimento, não será emitida a certidão. Se tiver um débito relativo a uma obra dessa empresa, não será emitida a certidão. Quando é para averbar a obra de construção civil, aí a regularidade das contribuições vai ser feita somente relativamente àquela obra, a mão de obra utilizada para construir aquela obra, tá? É diferente no caso de averbação de obra, a certidão sai especificamente para o fim de averbar aquela obra e para nada mais. Bom, a prova de inexistência de débito, quando ela é exigida do incorporador, ela independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Então, o incorporador, ele negocia as chamadas frações ideais do terreno. Então, quando uma obra é incorporada, o incorporador ele tem que formalizar essa condição registrando o memorial de incorporação no cartório. Quando ele inscreve o memorial no cartório, ele tem que apresentar a certidão negativa para esse fim. Quando a obra fica pronta, que ele vai averbar essa obra, ele vai precisar da certidão de averbação da obra, que é uma outra certidão e independe daquela que foi emitida para o memorial. E o que ele diz aqui também, que é bem importante, é que, vamos dizer que uma dada empresa, ela emita uma certidão, tá? Emitiu a certidão hoje tem validade de 180 dias. Quando essa certidão está válida, essa empresa é submetida a uma fiscalização, tá? Né, pelos critérios que o fisco entende, né, sejam utilizados, é determinada uma fiscalização para aquela empresa que tem certidão válida. Vamos dizer que ela tem a certidão válida ainda por 120 dias, né? Recém ela tirou a certidão, ela ainda é válida. Aí a empresa diz assim, não, mas você não pode apurar débito aqui, isso que você está dizendo que eu devo, eu não devo, está aqui a prova, eu tenho a certidão. Eu tenho a certidão, como é que pode? A certidão, né, negativa de débito dizia que eu não tinha débito. E você está entrando aqui na minha empresa para fiscalizar e diz que eu tenho débito. Ora, essa certidão, ela tem escrito no corpo dela, assim, no texto, você vai encontrar, que o fato da certidão ter sido emitida não impede a apuração de débitos posteriormente verificados, tá? Ora, o fiscal chegou lá, verificou que existiam débitos, tá? Inclusive coisas que ela nem tinha declarado em GFIP, tá? Porque tem empresa que é muito bonitinha, ela diz assim, olha, na GFIP eu devo tanto. Aí paga aquele tanto que declarou devido, tá? Para poder tirar a certidão. Quando vai se examinar a situação da empresa numa fiscalização, verifica-se que ela declarou em GFIP que devia 100 mil, pagou na GPS 100 mil, tirou a certidão, porque tudo que ela declarava, ela pagava, e a fiscalização chega lá e verifica que a empresa deve a 1 milhão. Do valor de 1 milhão, 100 mil, ela declarou em GFIP, pagou só 100 mil e não tem débito? Claro que ela tem. Tá? Ela é, inclusive, caracterizada como sonegadora.
tá? Por quê? Porque ela apenas declarou como devido parte do que ela realmente devia, tá? Então, ela, né, declarou em GFIP 100 mil quando ela devia 1 milhão, tá, de contribuições. A fiscalização, porque a empresa tem certidão, não vai lançar as diferenças verificadas? Claro que sim, é ressalvado ao órgão competente o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Ok? Então, vamos lá. Fica dispensada a transcrição em instrumento público ou particular do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série, data de emissão, bem como a guarda do documento comprobatório. Bom, quando o cartório recebe uma certidão para averbar uma obra, ele vai, né, na averbação, referenciar aquela certidão, tal, emitida em tal data. Agora, precisa guardar aquele documento? Não. Hoje, o que se faz é checar a autenticidade da certidão na internet. O cartório entra no site da Receita e verifica se realmente foi emitida aquela certidão em tal data, né, com aqueles dados relativos à obra. Então, todo contratante, todo responsável por registro onde se deve exigir CND, está obrigado a checar a autenticidade da certidão para promover aquele ato de registro, de arquivamento, de contrato, de aditivo, ok? Vamos lá. O documento comprobatório de inexistência de débito pode ser apresentado por cópia autenticada, dispensada a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2. Bom, não tem mais história de cópia autenticada. A pessoa vai checar a autenticidade, o contratante vai checar a autenticidade, o cartório vai checar a autenticidade na internet, tá? Agora, essa questão da finalidade aqui é interessante, porque existem situações onde a certidão tem que sair especificando a sua destinação. Por exemplo, se é uma certidão emitida para averbar uma obra, essa certidão vai ter esta finalidade, ela não pode ser usada para nenhum outro fim, tá? Então, existe certidão, por exemplo, para arquivar um dado ato no cartório, né? Um aditivo que vai implicar em redução do capital, transferência de controle de cotas, então sai com essa finalidade. Então, existem situações onde a certidão tem que ter a finalidade para a qual ela se destina. Já outros casos não precisam ter essa finalidade expressa. O prazo de validade da certidão negativa de débito é de 60 dias, contados da sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento para 180 dias, e o regulamento agora determinou que a validade deva ser por 180 dias, tá? Bom, independe de prova de inexistência de débito, tá? Lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato, que seja apenas retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. Então, no contrato inicial, o contratante exigiu a certidão, ela foi apresentada, mas aquele contrato precisa sofrer uma retificação. Não é outro contrato, é a retificação do contrato original, tá? Não precisa, de novo, de certidão. Aquela inicialmente apresentada já é suficiente. Também depende da prova de inexistência de débito quando um segurado especial, ou um produtor rural, pessoa física, ele vai em busca de crédito rural. Esse crédito rural, ele exige garantia, tá? Então, ele vai, né, em busca de crédito rural para ser concedido. Esse crédito exige a constituição de uma garantia. A instituição financeira exige garantia. Bom, se o segurado especial, tudo que ele vende é para adquirente, para cooperativa, tá? Para consignatário, quem vai ter a responsabilidade de recolher essa contribuição do segurado especial é o adquirente, a cooperativa, é o consignatário e não o próprio segurado. Ele subroga esses adquirentes. Muito bem, então o segurado especial não tem que recolher nada, ele não tem guia para mostrar, ele não vai ser obrigado a ir até a Receita em busca de uma certidão, tá? Ele não tem nada para recolher, porque tudo quem recolhe é a indústria que compra dele. Então, como ele não tem, tá, contribuições a recolher, ele não tem essa certidão, quando ele, né, não tem que tirar essa certidão, quando ele vai tirar um empréstimo no banco, o banco diz assim, olha, seu José, o senhor precisa, para tirar esse empréstimo, como existe concessão de garantia, o senhor tem que ir lá na Receita buscar a sua certidão. A gente só libera esse crédito se eu apresentar a certidão negativa de débito. Aí o produtor rural, né, vamos dizer que seja segurado especial lá,
seguinte, só que tem um probleminha. Tudo que eu vendo é para as indústrias da minha região. Então, como eu só vendo para a indústria, eu nunca vendo no varejo, não sou eu a recolher a contribuição. É a indústria. A indústria é minha subrogada, ela que recolhe. Então, se quiserem ver se recolher ou não, tem que ir na indústria. Eu não tenho que recolher, então você não pode exigir de mim a certidão. Eu não recolho nada, quem recolhe é o subrogado. Então, o banco vai fazer esse segurado especial, assinar uma declaração de que ele não vende no varejo, de que ele não exporta para ter que pagar o Senar, de que ele não vende para outro produtor pessoa física, portanto, ele não tem que recolhimentos a fazer e ele não tem certidão para apresentar, tá? Também não se exige a prova de inexistência de débito quando for averbar uma construção muito, muito antiga, que é, né, o imóvel que a construção terminou antes de novembro, tá? A construção foi concluída antes de 22 de novembro de 66. Imóveis cuja conclusão da construção aconteceu depois dessa data precisam de certidão. Então, vamos dizer que uma pessoa tem provas de que ela terminou a sua casa em 1980. Ela vai no cartório, o cartório vai exigir a certidão. Tá, ó, o senhor tem que ir lá na Receita Federal, trazer a certidão negativa dessa obra, só assim a gente averba essa construção aqui. Então, essa pessoa que terminou uma obra em 1980, ela vai se dirigir à Receita Federal em busca da certidão negativa para poder averbar essa obra. Só que, como ela prova que construiu há muitos anos, ela vai levar a certidão sem ter que pagar as contribuições, na medida em que ela prove que realmente foi uma construção concluída em período já atingido pela decadência. Então, ela vai, regulariza a obra, não terá contribuições a pagar, porque estão em período decadencial, né? Mas vai levar, sim, a certidão no cartório. Olha aqui para a prova de vocês. Independe de prova de inexistência de débito, o recebimento pelo município de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e calamidade pública. E independe de certidão também a averbação de obra de construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social. Então, existem obras que vão ser averbadas sem certidão porque foram construções em terrenos, em áreas de regularização fundiária de interesse social, tá? Então, duas coisas para a prova de vocês aí. O condômino de unidade, o condômino que adquire, né, unidade imobiliária de obra de construção civil não incorporada, tá? Pode obter a certidão, tá, relativamente à sua unidade, desde que recolha, né, as contribuições relativas a essa unidade. Então, uma pessoa comprou, né, uma unidade imobiliária num condomínio, né, de casas, que é um condomínio que não foi construído de forma incorporada, é uma obra de construção civil não incorporada. Esse condômino que está adquirindo essa unidade imobiliária, ele pode solicitar a regularização da sua unidade, calcular as contribuições relativas à sua unidade e obter a certidão para aquela unidade, para poder fazer a averbação da sua unidade no cartório, tá? Vamos lá. Bom, a prática de ato com inobservância, né, da exigência de CND quando prevista em lei, ou o registro desse ato sem a exigência da certidão, acarreta a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos, tá? Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito. Então, aqui podem intervir num contrato que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal, com oferecimento de garantias reais suficientes. Então, vamos dizer o seguinte, que um dado contribuinte tem uma dívida
relativa a contribuições previdenciárias e que só pode pagar essa dívida se vender um imóvel. Só que para vender o imóvel ele tem que ter a certidão, e ele não tem a certidão porque ele tem uma dívida, então nada se resolve, tá? Então, né, pode a procuradoria, se o débito estiver lá na dívida ativa, né, e tudo, autorizar o contribuinte a vender esse imóvel, colocando no contrato, tá, essa interveniência, no sentido de garantir, através de cláusula contratual, que o valor obtido com a venda do imóvel vai quitar o débito. O débito seja pago no ato, tá? Ou o pagamento é via confissão de dívida com oferecimento de garantia real suficiente, tá certo? Então, a venda que depende da certidão, ela vai ser feita desde que garantido o pagamento da dívida das contribuições previdenciárias. Vamos lá. Quando se tratar de uma empresa que está em regime de liquidação extrajudicial, tá? E ela precisa vender bens do seu ativo para poder pagar os credores, tá? Para obter os recursos necessários para o pagamento dos credores. Aqui, independentemente de a venda do imóvel pagar a dívida para com a Previdência, tá? É possível também autorizar, tá, a lavratura do instrumento, ou seja, o contrato de venda desse imóvel, desde que o valor do crédito previdenciário conste regularmente no quadro geral de credores. Então, aqui é diferente, não é preciso que o valor da venda, obtido com a venda desse bem, quite a dívida previdenciária. É suficiente que o débito previdenciário conste no quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legalmente prevista, tá? Então, é possível autorizar a venda desse imóvel para quitar, né, dívidas com os credores dentro da lógica da preferência, tá, legalmente prevista. Muito bem. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto nesse artigo quanto à obrigatoriedade de exigir a certidão, incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 22, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Então, se uma prefeitura ela permite participar da licitação uma empresa sem a certidão, contrata essa empresa sem que ela prove a inexistência de débito, sem que ela apresente a certidão, tá? O contratante vai ser autuado, tá? Se no cartório registrar a alienação de um bem imóvel de uma empresa, tá? Sem que a empresa apresente a certidão, o titular desse cartório vai ser autuado. E eu vou mostrar depois as penalidades para vocês, tá? Vamos lá. No regulamento, vocês encontram as disposições sobre certidão negativa de débito no a partir do artigo 257, ok? O que vocês vão ver aqui, tá? É que existe uma certidão específica para as chamadas contribuições previdenciárias. Para COFINS, contribuição social e demais tributos, você tem uma outra certidão, que é a chamada certidão conjunta Receita-Procuradoria. Então, isso aqui que nós estamos falando é para a certidão negativa de débito relativamente às contribuições previdenciárias. Não se inclui nessa certidão a COFINS nem a contribuição social. Essa vai para a COFINS, contribuição social, regularidade atestada pela certidão conjunta, tá? Então, deve-se exigir documento comprobatório de inexistência de débito relativamente às contribuições que estão aí previstas, né, no artigo 195 da empresa, entidade equiparada, empregador, né, doméstico aí, tá? Que no caso, certidão para empregador, não teria previsão aqui não, tá? Porque aqui é só empresa e proprietário de obra, incorporador, produtor rural. Para empregador doméstico não haveria a previsão de situações onde a certidão seria exigida, tá? Então, né, produtor rural, empresas, aí sim, proprietários de obras também.
Então, quando é que se exige certidão? Nós vamos começar e na próxima aula nós terminaremos. Só vou dar uma lista geral para vocês verem que aqui os casos foram ampliados. Se exige certidão de empresa na licitação, contratação com o poder público e recebimento de benefício ou incentivo fiscal ou creditício concedido pelo poder público. Também se exige da empresa na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo. Na alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel incorporado ao ativo permanente, que hoje o valor está em R$ 42.933,60, tá? Aqui também da empresa se exige para registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo à baixa, redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial. Nós já vimos, a gente vai voltar a comentar isso na próxima aula. Também do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando for averbar obra lá no registro de imóveis, tá? Aí nós vamos ter que quando é construção residencial unifamiliar, econômica no Código de Posturas, sem mão de obra remunerada, não se exige a certidão. A gente volta aqui depois. Também se exige a certidão do incorporador quando ele for inscrever o memorial de incorporação no registro de imóveis. Se exige a certidão do produtor pessoa física e do segurado especial quando eles próprios comercializarem sua produção no varejo ou venderem para outro produtor pessoa física. Porque quando eles vendem só para adquirente, cooperativa, aí não, tá? Indústria, cooperativa, consignatário, aí não se exige a certidão, tá? Também se exige certidão quando as instituições financeiras também devem exigir certidão quando forem contratar operações de créditos, onde os recursos para a liberação desse crédito vierem de fundos constitucionais e de incentivo ao desenvolvimento regional, do FGTS, do FAT ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou o empréstimo contar com recursos de poupança. Então, vai emprestar dinheiro, o banco vai emprestar dinheiro. Usando o recurso da poupança, o cliente tem que apresentar a certidão negativa de débito. Tanto, né, para o contrato, quanto para a liberação de eventuais parcelas previstas nesse contrato, tá? Então, né, aqui temos outra situação. Então, nós vamos encerrar aqui, porque na próxima aula nós começaremos devagarzinho a examinar essas disposições do regulamento, que ampliam aquilo que está na Lei 8.212, mas que vão também trazer mais detalhes. Então, a próxima aula, de novo, prova de inexistência de débito, tá? Utilizando agora, né, as disposições que estão no regulamento que detalham mais essas exigências. Até a próxima aula, gente.